Olá, vamos começar uma live, hoje uma live super especial. Boa noite, deixar o pessoal chegar, que hoje vai ser uma live com assunto importante, com a Sandra Mata. A gente vai falar de nutrigenética, vai falar de genômica, vai falar dos testes genéticos. Vai ser uma live bem bacana, vamos esperar a Sandra entrar. Bem-vindos. Oi, Dri. Oi, Alex. Vamos lá, esperar. A Sandra já tá entrando aqui, a Sandra. Aqui. Sam, você tem que pedir para entrar, Sam? Deixa eu ver como é que eu te adiciono aqui. Sandra. Aqui. Pronto. Sam, vamos ver se você consegue entrar aqui, se a gente já começa. Oiê. Oi, Sandra, tudo bem? Sandra, Tudo bem. boa noite a todos, né? A gente vai começar aqui, eu sou a Carla, sou geneticista do Elo, e eu tenho cabelo castanho escuro agora, né? Neste momento, uso óculos, tenho a pele clara, e eu tô com uma camiseta preta e um chale vermelho, e atrás de mim tem uma estante branca. E eu tô aqui com a Sandra Mata, né? Que assim, dispensa apresentações, super mega nutrigeneticista, nutrioncologista, mega especializada em nutrição complexa, de paciente complexo, e também, assim, eu acho que é uma das pessoas que mais conhece metabolismo no Brasil, Sandra. E além disso, é uma pessoa muito amiga, irmã, companheira, parceira, que pensa da mesma forma, que a gente nasceu para ser saudável e que sempre existe uma via nessa. Eu tô super feliz da gente estar junto numa live, viu? Muito bom, né? Enfim, né? Enfim, é verdade. Ninguém aqui é muito das lives, né? Mas Exato, vamos lá, né? exato, Então exato. deixa eu me apresentar. Meu nome é Sandra Mata. Meu cabelo está, acho que meio que tricolor. Tudo bem que eu também sou tricolor, hein, gente? Tá meio preto, meio branco, meio loiro, né? Aquela fase, né? Da envelhecência, né? Vamos dizer assim. Tô usando uma camiseta preta e um casaco verde. Pele clara, tá muito brilhante aqui, óculos Minha e também. armação preta. E atrás de mim tem uma estante cheia de livros. Tem um bule que eu trouxe do Peru, que eu adoro, e tem uma fotinho minha com meu neto. E é um prazer estar aqui. E eu já vou falar logo de cara que assim é uma é uma é uma honra estar participando aqui da live com a Carla, porque de verdade, porque assim não desmerecendo ninguém, mas a Carla é uma super geneticista com um olhar assim mega integrativo para o paciente, para a família, e isso é um diferencial incrível, cara. Mas eu acho que isso é a visão de todos ali no Elo, sabe? E da gente Uhum, aqui, e cada vez mais é isso. A gente tem que caminhar para olhar para a saúde, fazer uma medicina da saúde, né, Sandra? E não da isso é doença, verdade. E né? não da doença, exatamente, Exatamente. exatamente. E assim, e a gente, eu e a Sandra, a gente se motivou muito para bater esse papo aqui hoje, né, Sandra? Por uma Uhum, questão de uma vivência nossa muito grande, né? E de que a gente pensa assim, os exames têm que vir para solucionar, para acalmar, para resolver e não para gerar mais ansiedade. E a gente tem visto assim cada vez mais nos consultórios da gente, né, Sandra? As pessoas exato. vindo com vários exames de polimorfismos genéticos, não é? E exames longos.
exames complexos, de difícil interpretação, Interpretação. e são exames que permitem muitas interpretações, né? Esse que é um problema Uhum. também. E aí os pacientes vêm muito ansiosos e com algumas condutas baseadas nesses exames e efetivamente, objetivamente neles. E às vezes a gente acaba vendo que o desfecho para o paciente não é o que a gente espera e nem o que a família espera. Então a gente entendeu que seria importante trazer isso numa conversa, numa live, porque esses exames são vendidos direto ao consumidor, né? Então Exato. as famílias compram o exame e Economizam para comprar o exame, né, sim, Cá? Isso é porque importante falar. muito, muito, né? E daí elas ficam com aquele exame na mão. O que, que eu faço com ele? Fica uma falsa interpretação de que os médicos não sabem, né, Uhum, como uhum, interpretar, né? uhum. E na verdade não é bem assim, né? E até daria para fazer um exame desses, mas junto com o médico. O médico, em que momento, por que pediria, não é? Então, Exato. eu queria só pontuar, Sandra, você me interrompe quando você quiser, porque a gente, quando Eu começa a vou, eu falar, vou, isso, deixa a vocês gente saberem, vai, um dia vai longe, eu e a Sandra começamos a falar aqui em casa, e eu falei, nossa, Sandra, eu deixei a luz lá de fora acesa, não era, tinha amanhecido. é bem por aí, é bem por aí. Eu acho que é uma coisa que é bem legal de falar, cara, que esse nosso bate-papo hoje aqui com todos vocês não é para ser uma aula para falar sobre uma determinada mutação ou um determinado polimorfismo. É uma discussão mais aprofundada de por que vamos fazer um pedido desse exame, aonde que ele pode ajudar, aonde que ele não pode ajudar, o que está acontecendo aí que eu acho que mercado e área científica e as coisas estão meio emboladas e quem está saindo perdendo com isso é principalmente são os pacientes, né? Sem dúvida. Então, assim, só para a gente lembrar e pontuar, né, o que é um polimorfismo, né? Então, Legal. eu tenho ali uma sequência de DNA, né, do gene, a sequência do gene. Então, eu tenho um polimorfismo quando eu tenho a troca de uma base por outra, né? E que essa frequência dessa alteração, dessa troca, é maior do que 1% na população. Então, quando a gente vai ter uma mutação frequente, né, na sequência do DNA. Então, quando a gente tem uma mutação que causa uma doença, ela tem uma baixa frequência na população. Um polimorfismo, ele tem uma alta frequência na população, né? Então, isso é o que o exame... Então, para a gente ter uma ideia, a gente tem cerca de 25 mil genes, né? Assim, menos genes que um Isso é tomate, muito legal. né? Menos genes que um Uhum. tomate. E temos 3 bilhões, né, de sequências ali de pares de bases, 0,1% é polimorfismo, a gente tem em média 3 milhões de polimorfismos, né? Se a gente fosse olhar todos os polimorfismos, né? E a gente sabe que os polimorfismos podem ser funcionais, ter algum Ou não, né? efeito, e podem ser não funcionais, não ter efeito absolutamente nenhum. E imagina a interação de tudo isso ainda com as proteínas, que nós temos também milhões delas interagindo com esses milhões de polimorfismos, e é como se fosse aqui, né? Um gene com uma rede aqui embaixo, com várias interações ali simultâneas, e não uma coisa de, eu sou assim e você é assado, e uma comunicação linear, né? Eu sou desse jeito e minha resposta é sempre desse jeito, né, Cá? Sim, sem dúvida. A gente vê frequentemente, né, as pessoas fazendo exames de alguns polimorfismos, esperando, a gente espera encontrar, né? Eu tenho, por exemplo, o polimorfismo da metileno. Eu esperaria encontrar uma homocisteína alta e eu não encontro, eu encontro uma baixa, Exato. né? Por quê? Uhum. Porque o polimorfismo... Gente, vamos pensar uma coisa aqui comigo. Eu vivo repetindo que genética não é destino. Aliás, você é autora dessa frase. Não, mas De eu anos, vivo de falando. anos. Agora, eu pergunto para vocês assim: se genética não é destino, como é que um polimorfismo te define? Né? Exato. Que é uma coisa frequente na população e que a gente sabe que todos os genes se comunicam e interagem com o meio ambiente. Quer dizer, ali você Pois está olhando um é. polimorfismo, não está considerando, então,
Gente, se a gente acredita que o corpo tem condição, né? A gente tem condição de educar os nossos genes, na epigenética, de expressar o melhor da gente, como é que eu posso me definir pelos polimorfismos? A gente tem que pensar nisso, né? Então, daqui a pouco fala assim, então eu tenho polimorfismos bons e ruins, né? Não é isso. Pois é, pois E é. a Sandra falou para mim assim, Carla, fala isso. Eu vou falar, mas espera que mandou. Que é assim, fala para o pessoal que polimorfismo, exame de polimorfismo não é exame de epigenética. É. Não é, né? Até porque a epigenética ela é extremamente responsiva ao meio ambiente, né? Então a gente não pode. Outra coisa importante, estes exames de polimorfismos, eles não são padronizados, eles não são Não são nem validados, validados, não né? são validados. Então, eles não são validados em nenhuma sociedade, né, de genética, de nutrologia, nem no Brasil, nem Nem nos fora. Estados Unidos, né? Eles não são, né? Então, não estou dizendo que não pode fazer, que eles são ilegais, não são ilegais, mas eles não são validados. 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 Então, por exemplo, você não consegue fazer um exame desses num laboratório conhecido, renomado. Não faz. Ele não oferece. Por quê? Porque ele não é validado. Você pode fazer uma leitura de um teste desses num laboratório e o outro laboratório vai fazer outro, porque não está validado. E mais, polimorfismo, gente, tem a ver com a tua ancestralidade. Tem a ver com a região da onde você vem. Então, você tem um polimorfismo para a população brasileira, você tem os polimorfismos para os americanos, para os holandeses, para os finlandeses, E aí, cara, a gente asiáticos. cai na questão que a maioria dos artigos científicos, e aí a gente pode ir até quase 100% deles, eles não olham a população brasileira. Exato. Então, muitas vezes, o que a gente tem ali como resultado daquele polimorfismo pode não ser uma verdade da nossa população. Uhum. Pode ser para algum grupo de pessoas, mas para outro não, pode ser bem divergente. E esse cuidado também é necessário no olhar da leitura desses exames. Sim, sim. Então, assim, às vezes você pega e vê assim, tem os polimorfismos, o teste, o painel para esta ou aquela condição, né? E aí, Exato. claro, os pais ficam muito angustiados, eu quero fazer, porque eu quero entender, mas o que é importante entender é que o que você vai tirar deste exame, em última análise, pode ser muito menos do que você espera. E mais, algumas coisas que você vai ler ali não significa que alguma coisa esteja fora da ordem. Ou seja, você pode ler que você tem um polimorfismo que interfere nas vitaminas do complexo B, que interfere, que você pode comer isso, pode comer, enfim, né? Você pode ter ali e isso não está resultando no seu metabolismo, no que realmente está te acontecendo, porque genética não é destino, mais Não é uma vez, destino. né? Exato. Você pode ter, vamos supor, a gente tem às vezes um polimorfismo que é muito estudado para uma determinada condição. Aqui para uma obesidade, por exemplo. E aí você recebe o resultado do seu exame, fala assim, olha, aqui mostra que eu tenho uma tendência à obesidade e você é desse jeito. Exato. Imagina. Está errado? Não, mas você pode não estar expressando em nada aquilo, em nada. E você pode ter ainda um outro polimorfismo que nem foi estudado ainda, que para você, especificamente para você, vai ter uma expressão muito mais forte. Uhum. Então, a gente tem que ter um olhar amplo, né, Cá? Tem, e o que mais, assim, e por que não, né, discutir esses exames, né, com o seu médico, seu personal, e entender que se o seu médico disser, olha, não vale a pena para esse objetivo, realmente não vale. Ou se ele fala, não, então vamos por causa disso, legal, vocês estão juntos, né? Agora, você fazer um exame que você precisa de uma terceira pessoa para interpretar, que não é o seu clínico, que vai só estar interpretando. Eu entendo que quando você fala assim, puxa, olha, tem um painel para determinada questão aí que é importante na minha vida. Eu quero fazer o painel, porque eu entendo que é o melhor que eu posso. Eu quero fazer o melhor, né, pelo meu filho, por mim, pela minha família, pelas pessoas que eu amo.
E aí eu vou e faço, entendo que a gente fala, putz, ali vai me dar respostas. O ponto é, as respostas que eles vão te dar não estão validadas. Não sei se é para esta população e podem. A gente está meio repetitiva, né, Sandra? Mas é importante. E pode não estar Exato. refletindo em nada a sua realidade hoje e nem amanhã. E nem amanhã. E aí vocês talvez façam a seguinte pergunta para a gente, mas poxa, então não é válido fazer esse tipo de painel, esse tipo de leitura? É sim, mas aí é que está o que a Carla acabou de falar, assim, em que momento isso entra, né? Em que condição isso entra? E não como algo determinante, e sim como uma ferramenta. Uhum. Esse é o olhar. Então, um painel de polimorfismo, ele é mais uma ferramenta de trabalho, e com um olhar de médio e longo prazo. E não para, por exemplo, olha, então eu estou fazendo aqui esse polimorfismo e ele vai resolver essa minha questão do meu presente. Porque o seu presente tem várias interações que estão acontecendo que pode nem ser o que vai ser espelhado ali no seu exame, no seu painel de polimorfismo. Exato. Se Isso é bem importante, né? É muito importante. E às vezes você pode falar assim. Então, como a Sandra está falando isso, você fala assim, faz um painel de comunicação, eu te dá um monte de resposta que, na verdade, tem um peso muito parcial, e isso pode ficar na sua cabeça, né? Assim, putz, então eu não tenho tendência para isso, de repente tem. Porque ele é só um polimorfismo, não está olhando o gene, não está olhando uma série de outras coisas. Uhum, Olha, eu não tenho uhum. tendência ao câncer, porque lá tem um marcador, um polimorfismo que deu negativo. E de repente você tem. Cadê o histórico familiar? Cadê você pesquisar genes específicos de câncer familiar? Então, assim, Por isso que o acompanhamento clínico é fundamental fundamental. ali. Todos os profissionais precisam estar juntos, E a né? gente não está falando que não vale a pena. Por exemplo, eventualmente, dentro de um contexto de um paciente que está evoluindo metabolicamente assim ou assado, a gente fala, agora, vamos pedir e dar uma olhada como é que está funcionando, como é que é o gene dessa, daquela enzima. Mas aí você sabe o que você está pedindo, porque no contexto daquele metabolismo que você já investigou, que você já conhece o teu paciente, você consegue, você vai fazer o raciocínio, né? E aí você vai Exato, pedir, exato. né? Que tem Uhum. um custo, inclusive, infinitamente menor, né, Sandra? Exato, exato. E aí eu acho que vale colocar como um olhar dessas ferramentas ômicas, né? Por exemplo, muitas vezes o paciente está fez um exame de metabolômica, que vai ver a parte do metabolismo, fez um exame de microbioma, porque ali existe uma questão que precisa ser estudada um pouco mais de forma aprofundada. E, por um acaso, tinha um exame de nutrigenética. Aliás, só com uma observação aqui, né? A genômica nutricional é composta pela nutrigenética e a nutrigenômica. A nutrigenômica é a interação dos genes dos alimentos com os nossos genes. E a nutrigenética é a interação dos nossos genes com os genes dos alimentos. E a genômica nutricional abrange as duas ciências, porque uma não vive sem a outra, né? E Uhum. aí, por exemplo, aí voltando na questão do metabolismo, dos exames de análises clínicas, que também bem interpretados são incríveis, a gente não está abandonando uma leitura de algo que já está mais do que validado. O olhar que é a essência do elo também, integração. Então, eu tenho uma ferramenta que ainda não me trouxe respostas suficientes, eu estou indo para outras. Ah, ok, existe um momento que a gente pode olhar e falar assim, ok, vamos pedir um exame de genética para ver, um painel de nutrogenética para ver aonde que está, aonde que caminho que está sendo seguido. Posso esperar mais ou não desse metabolismo? Ou que respostas que eu posso esperar? Mas é isso que eu gostaria de frisar, é uma ferramenta. E aí essa ferramenta, ela estará dentro de um contexto global no tratamento. Ela não vai definir o paciente. Eu acho que isso é muito importante. Nossa, eu acho que essa é a frase que deveria ser repetida sempre. E é importante que os pais relaxem nisso, né? É, a genômica, esses painéis não definem você. Eles não definem a sua personalidade, eles não definem as suas preferências, eles não definem o seu metabolismo.
Eles são dedos que eventualmente podem talvez apontar, né? Mas que não quer dizer nada se o teu estilo de vida tá ok, não quer dizer nada se os teus exames, entende? Ele acaba tendo um peso por tudo isso que a gente falou, né? Inclusive pela validação dos testes no mundo, Uhum. ainda tirando isso de lado. Eu acho isso muito importante, assim, ele não vem primeiro, porque se ele vier primeiro, eu estou reduzindo a mim ou ao meu filho a genética. E é a antítese do que a epigenética, que eu acho que é, como fala o Alex Duarte, né? O Alex fala assim, a genética é a ciência do empoderamento. Eu acho que é mesmo, né? Uhum. É verdade. É verdade, porque você escolhe expressar o melhor de si, mudar rotas, né? Agora, eu acho que invariavelmente o metabolismo, Sandra, que é uma coisa assim que você conhece e faz com maestria, ele é destino, né? Porque o teu estilo de vida vai definir o teu metabolismo, ele define como você vai expressar seus genes, e aí você enxerga isso no metabolismo, como é que eles estão de fato interagindo, e aí você consegue mantê-los interagindo numa sinalização para a saúde, né? Acho que esse é o ponto, né? Eu acho que uma questão, e até combina com o que a gente está falando, até a gente pode usar o caso da metileno como exemplo, né? Uhum. Algumas perguntas que eu tenho na rotina, por exemplo, mas poxa, eu sou mutada, sou heterozigota para 677, então eu nunca vou metabolizar bem, né, o ácido fólico, eu nunca, só preciso do 5-metiltetraído folato. Então, é isso que a gente está falando, dessas questões de ter esse olhar clínico. Pode ser, e vamos supor, pode ser que você de fato realmente não metabolize bem, e é também não só por esse motivo, por outros genes, outros polimorfismos ainda associados ao folato, mas pode ser que, nossa, olha, eu tenho aqui a mutação, a minha homocisteína é baixa também, isso ocorre, porque não é só ele que define, Uhum. e isso é importante. E aí a gente cai na questão da alimentação. Como que esse paciente come? Ele come alimentos in natura, cheio de compostos bioativos, dos fitonutrientes, que são absolutamente incríveis para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, ou ele faz um estilo de vida junk food, que nunca consome um ácido fólico, um folato, né, de melhor dizendo, de boa qualidade, derivado dos alimentos in natura, e acaba consumindo um ácido fólico sintético, oxidado, de uma suplementação artificial. Uhum. Então, são esses olhares. E aí é o que a Carla está falando. Aí o metabolismo vai, de fato, orquestrar o resultado disso. O resultado das suas ações. O resultado do que você está fazendo ali diariamente. Poxa, eu tenho condições de fazer aquela rota metabólica com maestria, eu tenho nutrientes para todos os intermediários funcionarem de forma correta ou não? Ou eu tenho uma alimentação assim meio capenga e não vou fazer com que isso funcione corretamente? Então a gente tem que ter esse olhar com mais tranquilidade. Assim, uma das coisas que mexeu muito com a gente de estar fazendo essa live é principalmente de ter. A gente recebe painéis de polimorfismos do mundo todo, Uhum. e não somente daqui do Brasil, do mundo todo. E, infelizmente, eu sei que vocês, como pacientes, é uma forma de empoderamento, e eu também sou paciente em algum momento, a Carla também é paciente em algum Claro. momento, e nós também entendemos isso, né? O fato de, eu estou indo lá no laboratório e estou comprando o meu painel de polimorfismo. Só que o depois disso e as interpretações são, sem conhecer o estado clínico de fato ali do paciente, isso é um fator complicador. Sim. Porque dá muita margem para erro. E tem algumas informações, assim, em alguns testes, por exemplo, você não tem tendência a isso. Ou você tem tendência a isso. Afirmando É, 100%, né? que é uma coisa que não pode ser assim, né? É uma coisa que Uhum. vai gerar ou um relaxamento e você não se preocupa e não faz uma prevenção, e ele pode gerar um estresse e que você tem
vai ficar... E até e o estresse gera doença, né? O pensamento compulsivo Exato. do medo gera... E você sabe o que você estava falando, Sandra? Tem um paciente que estava muito mal, assim, e na verdade ele não tem polimorfismos, não tem nada, o cara sempre esteve bem, né? E saudável, ótimo. E daí, por questões aí outras, ele passou assim, pelo menos uns 3 ou 4 meses tomando antibiótico de tudo que era jeito. E ele acabou fazendo, mas comendo bem e tudo certo, mas um monte de antibiótico, né? Mas comendo seletivo, porque o antibiótico. E ele fez uma carência de complexo B imensa. Então, assim, a genética dele ali não estava contando. Ele estava com uma Uhum. baita desbiose intestinal, ele estava com uma alteração aí de Isso. enzimas digestivas, ele não estava absorvendo nada. E de repente Uhum. você faz um teste e fala assim, meu, fica tranquilo que tá tudo certo, né? Exato, exato. Ou, por exemplo, vem uma expressão deletéria e aí você fala assim, não, olha, você precisa suplementar isso sempre e começa a tomar mega doses de um nutriente. Aí a gente está indo para o outro lado, né? Que Exato. também nem sempre você estava com carência daquele nutriente, né? Uhum. E tudo aquilo que você faz em excesso no corpo complica, né? Eu acho que isso que você falou, a nutrição para mim isso é antigo na medicina, né? Ela é o teu remédio, né? É, Basicamente, é, né? O corpo nasceu, fato. como diz a Carmela Pedalino, né? É, A mestra. Magnânima Carmela Pedalino, ela fala assim, o corpo ele tem a Vix Medicatrix, né, Naturae, aí, que é para si, ele se autocura sempre, né? Mas para isso a gente tem que ter um estilo de vida saudável, tem que ter... E a Saudável. alimentação, ela vai, quer dizer, mesmo que você tenha alguns polimorfismos que que não metabolize bem, se você der para o corpo, né, a via de nutriente para O que ele, ele precisa, né? ele Uhum. precisa. Agora, o que é importante é, gente, já que a gente está falando que metabolismo é muito importante, e não desmerecendo os testes de polimorfismo, não é isso, mas o que é importante é quando você tem um polimorfismo funcional que está, de alguma forma, atrapalhando a sua vida, isso vai se expressar nos teus exames laboratoriais, no teu exame clínico, na tua pele, Exato. no teu, né, no teu xixi, no seu cocô, vai na homocisteína, na sua uretra, enfim, você, né, o seu clínico vai enxergar isso, porque isso vai se expressar. Né? Então, e isso é que é importante, como é que você está se havendo com a sua genética, né? E não o oposto, né? De olhar a genética e falar, por causa dela eu não estarei bem, porque você pode estar justamente pelo seu estilo de vida. Então, este olhar clínico, fazer o elo, o link, né? Com o clínico, com o médico, com o nutricionista, vamos sentar junto, vamos discutir, ninguém sabe tudo. Né? Vamos olhar esse paciente com lupa. A Sandra e o Alex, né? Para quem conhece o Elo, né? Falou assim, puxa, Alex é o endócrino é o pediatra do Indra ela. que está Um aqui. dos, né? Tem a Ju também, né? Show de Cadê o bola. E? Falou assim muito que, nossa, no Elo é tudo raro. Não é que é tudo raro, é que a gente olha na profundidade, né? Só para vocês saberem, depois dessa live aqui, quinta-feira é o dia do nosso encontro e a gente fica discutindo o caso, vendo artigo, né, Sandra? Das 9 à Até meia-noite. tarde. É. Até... E é isso, porque tem que integrar, tem que ter esse olhar, né? Não vai ser um exame, né, não validado que vai te dar... que bom seria se a gente tivesse esse conforto, porque a gente precisava de médico mais, né? Nem de nutricionista, nem de... É tudo assim, você bota lá no laboratório, sai e já sai o que você tem que fazer. Mas a gente não é isso, né? A gente é muito mais que isso, né? Eu falo que... Exato. E aí tem algumas coisas legais sobre essa questão de validação de exames que eu acho que são interessantes, cá. Então, por exemplo, é, fiz o exame de nutrigenética, né? Uhum. Quem é o proprietário dos dados desse exame? É você, paciente. Você, exatamente, você é proprietário dos seus dados. Então, o que seria do direito?
a qualquer momento que você, eu quero pegar os dados brutos do meu exame Do meu e DNA. quero do meu DNA e quero verificar isso em outro laboratório. É seu direito. É o seu direito. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, porque DNA, né, eu digo que isso vai ser a moeda do futuro daqui a pouco, né? Porque DNA, todos os trabalhos grandes de tecnologia na área da saúde, eles estão sendo realizados com o olhar da medicina de precisão, da nutrição de precisão. Então, o seu DNA tem peso de ouro para todos os grandes labs do mundo, né? Para as grandes empresas, né? Então, e esse DNA é seu. Então, quando você faz o exame, você tem um direito, seja um painel de polimorfismo, seja o exoma, não importa. É seu DNA e você pode querer repeti-lo em outro laboratório. E esses dados, eles precisam ser replicáveis, né, nos diversos labs. Isso que é importante, é isso que a Carla está falando em questão de validação, em questão de qual é o laboratório que você escolhe para fazer o seu exame. Ele precisa te disponibilizar isso. Isso é importante a gente falar. E aí tem um outro olhar que também é imprescindível. Você fez o seu exame de nutrigenética, seu painel de nutrigenética. O que a gente acaba vendo muito na rotina? Você faz o exame e olha uma vez e depois nunca mais. Então, é importante que você tenha aquela equipe com que você passa, que você olhou o exame, que toda vez que você fizer a consulta, tenha o seu exame no radar. Porque esse é um exame que você vai fazer uma vez na vida. E aí ele está lá. Exceto, por exemplo, eu tive aquele meu polimorfismo, teve alguma atualização. Ok, então dá um olhar para aquela atualização do seu polimorfismo. Mas isso tudo é dinâmico. O resultado do exame precisa ser o mesmo ao longo da vida, né? Ele não vai ficar modificando igual ao exame de sangue. E aí, no decorrer da sua história clínica, né, daí por diante, esse é um exame que também precisa ter o olhar, assim, dentro ali do seu prontuário, na troca da conversa com os profissionais da área da saúde. A gente cansa de falar assim, poxa, mas olha, aquele paciente tem o polimorfismo tal, então não vamos colocar esse suplemento, vamos colocar o outro. Aí o Alex, por exemplo, então daqui para 6 meses eu vou pedir um outro exame por conta disso. Então, existe uma dinâmica relacionada com essa condição, né? Mas isso não está determinando se o paciente é X ou assado, e sim o olhar dinâmico para que ele possa expressar o melhor, né? O olhar integrativo, né? Exato. Integrativo, interdisciplinar, né? Porque a gente tem ali o olhar do endócrino, o olhar do nutri, o olhar, né, do geneticista, o olhar do clínico. Isso é fundamental, assim. Realmente valorizar aquilo que vem do paciente, né? E olhar o paciente como um todo. Nossa, essa tua fala agora, Sandra, foi super, super importante mesmo, porque e é isso que a gente faz, né? Realmente ter esse exame como um radar e cuidado para não... E se você olhar esses exames com bastante cuidado, e leva tempo, porque eles são longos, né? Você vê que até tem alguns polimorfismos que dizem para você, olha, você deve evitar isso. E quando você vai mais à frente, fala, você tem esse polimorfismo, então ingira mais, coma mais isso. Não, mas lá atrás... Que é a antítese do anterior. Como é que eu vou comer? Porque não está olhando a coisa de forma integrada. Então, e você precisa ler esse exame com muito cuidado, com muita, né, assim, deixa eu entender realmente o que é que ele tá me falando, né? E aí tem mais uma coisa bem legal, e aí eu vou colocar a minha declaração aqui como nutricionista, nutrigeneticista. É muito diferente, por exemplo, ter essa troca com uma equipe de um centro de genética avançado como é o Elo. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com o Arthur, que é o neuropediatra lá do Elo,
E aí a gente estava falando sobre uma condição genética, e aí ele me explicando como que funcionavam determinada parte do neurotransmissor. E aí eu falei assim, ah, ok, então isso pode linkar com um nutriente que vai ser, qual a ingesta que eu tenho que me preocupar. Então, essa troca recorrente de forma dinâmica, e não eu, nutricionista, sem essa inter-relação, assim, enriquece muito. E aí esse olhar integrado, integrativo, é o que precisa de fato chegar ali no paciente, porque o painel de polimorfismo, um painel de metabolômica, a resposta deles precisa ser integrada, precisa ser integrativa, não tem como. Claro. E realmente essa coisa de olhar com o tempo, né, Sandra? Olhar no tempo. Que daí você muda, né? O teu. A Ana de Campinas perguntou aqui, Sandra, se os painéis mudam. Essa pergunta é muito complexa, porque ela pode Nossa. interpretar de várias formas, né? Os painéis Uhum. mudam no sentido, você tem painéis diferentes, de acordo É. com o laboratório que você. Que você escolhe. Tem laboratório que trabalha com, vamos supor, 10 polimorfismos, tem laboratório que trabalha com 100 polimorfismos. E aí vão mudar os painéis. Tem laboratório que vai falar, eu tenho um painel aqui de nutrigenética relacionado à obesidade, diabetes e vitaminas. Uhum. Tem outro que vai ter a parte de neurotransmissores, a parte de diabetes, obesidades, vitaminas. E aí a gente vai para mais um passo adiante. De qual parte você precisa, né, de fato, Sim. né? E aí é mais uma coisa de estar integrado ali com a equipe clínica. Essa questão que colocaram aqui, a Cerquireza, acho que falta uma normatização dos exames no Brasil. São laboratórios que não dão. Gente, não é no Brasil. Os No exames de mundo. polimorfismos, os painéis, não Uhum, são validados no mundo, entende? exato. Validação não tem. Por isso que os laboratórios grandes aqui, por exemplo, você pega os laboratórios de mais nome, né, estruturados de análises clínicas, eles têm tudo aquilo validado. Eles revêm, eles contra-checam. Né? Se você pegar o sangue e levar num outro laboratório, vai dar o mesmo resultado. Então, assim, estes testes, eles não é uma questão brasileira. Eles não são É. validados no Brasil e fora do Brasil, nem pelas sociedades. Então, é isso, né? E Eu realmente, acho que assim, é um caminho que os laboratórios sérios estão fazendo também, né, Cade? Procurando fazer suas normatizações, de validar. A gente não está querendo dizer que é tudo ruim, não, nada não disso, é isso. tá? Tem muita gente séria aí, tá? E tomar É cuidado. só que, exatamente, não está validado. Um fato é um fato, Por outra coisa é exemplo, outra uma outra coisa. questão, quando você vai olhar um painel de farmacogenética, por exemplo, que você faz num laboratório renomado. Hoje você pode fazer exames de farmacogenética para saber, por exemplo, eu tomo algumas medicações psiquiátricas, será que para essa patologia vai melhorar isso, vai melhorar? E essas correlações já existem, que é a medicina de precisão e que os laboratórios e a ciência, né, está procurando entender e fazer e correlacionar para poder oferecer uma coisa padronizada e validada para os pacientes, né? Mas nós estamos caminhando nisso, né? Com técnicas incríveis, né? Né? Assim, os minicérebros, essas coisas, os mini tecidos, Exato. né? Então, caminhando para isso, mas ainda não chegamos lá, não podemos colocar a carroça na frente dos bois e comprar E outra coisa, quando você pega um exame e alguém interpreta para você, por exemplo, um nutricionista, enfim, um profissional médico único. Veja, ele está dando a visão dele, que é uma fatia do bolo, né? Gente, assim, você pode ter profissionais incríveis. Por exemplo, estou conversando com uma agora, né? Mas ninguém sabe tudo, né? E quando fala Exatamente. de ser humano, eu não consigo mais entender a medicina que não seja em equipe, a saúde que não seja em equipe interdisciplinar, né? Não dá, né? E só para contar, Sandra, a gente teve um paciente que teve assim, né, uma suplementação absurda de B12, né? E a mãe ficou assim, desesperada, achava que a criança estava com uma doença mais grave, né? E na verdade foi uma suplementação toda baseada
na genômica e não na criança, Cortou um pouquinho, Cá. Você repete. Na verdade, foi uma suplementação totalmente focada na genômica e não na criança. sem olhar ali o dia a dia, a análise clínica do E paciente, né? olhar o paciente, olhar a criança, pôr a mão, né? É. Eu acho que Interpretar, tem, eu acho que tem uma coisa que é muito legal e que a gente não pode deixar de esquecer, que deixar de lembrar, né? deixar de lembrar, né? Não, de repente deixar de esquecer também, mas foi boa, foi boa. Mas assim, é muito legal olhar um exame de nutrigenética e pensar em todos aqueles polimorfismos, na relação deles com o indivíduo, com os alimentos, e trazer isso, ok, né? Em momentos que eu preciso suplementar, mas qual o momento que eu também posso fazer tudo isso com comida também? Porque esse também é a nutrição, né? E Uhum. aí uma coisa que acaba nessa questão de genética, somada à nutrição, muitas vezes a parte de alimentação acaba ficando de lado. E não, a gente tem que trazer isso, porque a alimentação é o dia a dia, né? É ela que vai dar a sustentação. O terreno biológico é alimentado pela nutrição, né? Alimento, comida, né? De verdade, né? Então, esse olhar é sempre importante. Então, independente do exame das ômicas, o olhar de que eu tenho que alimentar bem com comida Uhum. aquele paciente é muito importante. E aí a gente cai nessa questão que você falou lá no começo. Como é que está o intestino, né, desse paciente? Precisa de um cuidado mais intenso em algum momento? Está absorvendo bem? Está excretando bem, né? Que não é só digestão e absorção, está excretando bem, né? Então, é integrado, não tem como sair disso. Perguntaram aqui, Sandra, é o seguinte: como é que faz, né? Então será que a gente deve olhar o microbioma? A gente tem que olhar todas os omas, né? As ômicas, As ômicas, tem que olhar tudo? Sim e não, né? Quer dizer, primeiro, cada caso é um caso, né? primeiro você tem que olhar quem é que está na tua frente, né? Primeiro você olha o paciente, É. né? Olha a pessoa, né? Conversa com Uhum, ela, entende ela, como exato. é que é o estilo de vida. E acompanhei bastante. Você trabalha bastante com isso, né, Sandra? Assim, que é, né, metabolismo na veia, né? Eu sempre vi você fazendo assim. Escuta, primeiro eu ajeito o paciente, né? Uhum. Primeiro eu limpo, Põe a casa em ordem, né? põe Uhum. a casa em ordem. Depois que ele já está com a casa em ordem, aí a gente vai afinar um instrumento e quando for necessário, né? Está Exato, completamente exato. equilibrado. Você não... Agora, se alguma coisa emperra, aí você vai, mas em geral, você sabe muito bem o que você quer e o que você vai encontrar, né? Exatamente. Porque tem que ter esse olhar, né? Sim. Sandra, você está me ouvindo? Tô, tô, tô. Assim, primeiros anos de medicina, né? Uma das coisas que a gente aprende é quem não sabe o que procura não sabe interpretar o que acha, né? Fato, nossa, muito bom isso. Muito bom, muito bom. Uhum. Então, Muito bom. eu acho que é por aí. Eu queria muito que a gente batesse esse papo de verdade, para deixar. Acho que é importante deixar essa live aqui, ela vai ficar salva, sabe? No sentido de informar essas coisas, de tirar essas dúvidas, né? Até assim, para quando as pessoas falem, faço ou não faço o exame? Assiste lá, Uhum, né? Porque uhum. Exato, para exato. pensar, né? Para pensar e não achar que necessariamente o médico ou o profissional que fala não vamos fazer esse exame ou não vamos fazer esse exame agora, que ele seja uma pessoa desatualizada, né? Na verdade, na verdade, não é isso, né? De repente, não é o exame para você nesse momento, por tudo isso que a gente falou, né? Uhum.
Acho que Também existe, aí eu vou complementar, Cá, também existe o outro lado. Por exemplo, pacientes que têm casos que são assim mais complicados, né? E aí já fizeram uma peregrinação de profissionais, de exames, aí entra no consultório, entra com uma pasta desse tamanho. Esses pacientes, aí sim, assim, poxa, já tem todo esse histórico, né? Já teve diversos tratamentos que acabou não tendo uma boa resposta, e isso sem julgar ninguém do outro lado, é só olhando cada um o seu expertise. Ah, ok, para esse paciente, vamos começar com um exame mais específico para situar, só que ainda assim ele vai passar por consulta, vai ser olhado todo aquele histórico dele. Em geral, ele vai passar em mais de um profissional para poder ter aquele histórico mais global. E aí sim, dá continuidade para a história dele de um formato mais específico, mais preciso, né? Acho que esse olhar é importante. Uma coisa que é legal, hoje Hoje a gente está aqui estreando essa live, né? Mas, por exemplo, dúvidas que vocês tenham relacionados a algum polimorfismo específico, algum tratamento dentro da genética e dentro da genômica nutricional, e aí vocês podem estar encaminhando as perguntas para o Insta do Elo, eu acho que legal. aí vai ser filtrado, até para a gente ou fazer postagens específicas, ou de repente outras lives específicas, que hoje tem um olhar mais global, né? Eu acho que. Carol, aqui minha mãe te passou em muitos profissionais, nenhum tinha considerado desbiose. Sabe o que acontece? O que é importante, eu acho que se você pegar os profissionais do Elo, por exemplo, individualmente, talvez eles não pensem em tudo, né? Então a gente acaba pensando em muito, não posso dizer que é em tudo, porque a gente pensa junto. E eu acho que o mais moderno de tudo. Sandra, você salvou ela. O mais moderno de tudo mais do que o DNA, é a integração, que na verdade é mais antigo, né? Que é a integração entre as pessoas. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que é o ponto de discutir, de olhar profundamente o paciente, né, Sandra? Mais do que os E eu acho que uma coisa que é importante é assim, mesmo que o paciente tenha passado só com alguém no primeiro momento, só com um dos profissionais, esse paciente ele vai ser discutido com toda a equipe também, e isso é legal, é, né? é. Então, esse olhar múltiplo, né, de diversos, isso é muito legal. E eu queria assim falar também que o elo chama elo porque a gente gosta de fazer elos, né? Fazer links. Então, assim, também a gente interage super gostoso com os outros profissionais, com os outros profissionais dos nossos pacientes, né? Eu acho que essa integração e gerar mais dessa integração. Então, não tem problema, né? Eu acho que essa coisa que a Sandra falou, coloca suas perguntas ali no Insta, a gente responde mesmo, a gente curte mesmo, a gente interage mesmo, né? E se for preciso interagir com outro profissional, a gente também interage, né? Porque Exato, não exato. vai beneficiar o paciente, né? Eu acho muito legal. Eu acho que assim, é importante dizer que a genômica nutricional, ela pode ser uma excelente ferramenta, muito boa, mesmo que a gente está conversando aqui, eu não queria que vocês ficassem só com o peso do olhar negativo, e sim Sim, com o olhar exato. Ela pode ser uma excelente ferramenta, mas ela não é algo engessado, ela não é algo que é só aquilo, e sim, assim como os nossos genes, né, eles conversam o tempo todo, é esse olhar que a gente também tem que ter para um painel de nutrigenética. Então, como que está a conversa desses genes? Também com a integração com os outros profissionais, com os diversos olhares. Eu acho que isso é o que melhor funciona.
Eu acho isso, é isso mesmo. Eu estava pensando aqui, dei uma devagada aqui enquanto você falava, porque as pessoas até pensam nessas coisas para, por exemplo, fertilização in vitro, diagnóstico pré-implantacional, sabe? E, então, assim, claro que esse caminhar desses testes e tudo mais, gente, é inexorável. Vai acontecer, está acontecendo, Uhum. mas a gente ainda não chegou lá nas informações precisas, né? Então a gente tem que ter realmente esse olhar cauteloso, cuidadoso, de saber o que que eu realmente eu preciso hoje, o que que vai me ajudar, o que que dá para fazer com isso e saber que daqui a 5, 6, 10 anos, vão ter outros testes, outros painéis mais Exato. efetivos realmente de medicina de precisão e que a gente vai poder saber que painéis que a gente usa para cada paciente, né? Não para cada Exato. condição, né? Porque Uhum. duas pessoas com a mesma condição são absolutamente diferentes, né? Isso é legal, isso é muito legal. E com esse olhar, por exemplo, ainda dentro de uma especificidade, mas não tão elevada como de nós chegarmos aí, e de que ainda a ferramenta, que olhar que isso pode ser benéfico ou não. Então, por exemplo, é, nós temos pacientes que, por um acaso, alguém da família tem alguma condição específica, uma doença de Alzheimer, por exemplo. Uhum. E aí tem lá um dos filhos, assim, poxa, mas eu quero me prevenir, né? Como que eu posso ter um caminho melhor? Olha que olhar legal, né? Então, assim, o painel não vai defini-lo, mas o painel vai ser uma ferramenta que pode falar assim, olha, vamos trilhar isso aqui, porque a sua resposta metabólica atual já é essa. Então, se conhece a resposta metabólica, se conhece o caminho que os polimorfismos estão dando ali e se une, sem radicalismo, de uma forma light, boa e um caminho bom, né? Tranquilo. E de verdade, eu acho assim, cada vez mais os testes são mais complexos. Então, eles são mais complexos para que a gente tenha também uma visão maior, mais ampla, mais complexa, mais integrada. Então, eles não vêm para simplificar, eles não vêm para É, reduzir o ser humano. Muito pelo contrário, né? Eles têm que vir para ampliar. Então, assim, não tem receita de bolo, né? Dá trabalho, é tempo, é estudo, é a equipe se juntando para chegar numa conduta, num diagnóstico, né? Assim, de qualquer forma, a evolução tecnológica, a evolução das ômicas, a evolução da genômica, da metabolômica, né? Está propiciando uma condição cada vez melhor de saúde. A gente só precisa integrar e saber realmente qual é a minha expectativa e qual é o tipo de resultado que eu vou ter frente àquela conduta, né? Frente àquele exame, né, Sam? exato, exato. E aí, por exemplo, é a rota inversa de protocolos padronizados, né? Uhum. Para condição, para uma patologia, né? Não importa, né? Mas, e ao invés disso, o olhar individualizado para cada paciente, para o que ele está apresentando, e aí sim, acho que essa via que as ômicas estão fazendo não tem volta Não para tem. a medicina e para a nutrição de precisão. Não tem. Volta não tem. Só todo mundo melhorando essa conversa, né? Essa troca cada vez mais. Alinhando expectativas, né, a cada momento e estando ligado no que está saindo de novo, né, qual é o bônus e ônus, ou seja, qual que é a informação, né, e o que não vou usar para nada, né, assim, qual é meu desejo, o que eu espero de resultado, minha necessidade, e se aquilo, qual vai ser a limitação daquele exame, né, qual vai ser o alcance Ah, e a limitação do exame, né. E aí decidi fazer. exato. Sam, a gente tem 5 minutos. Nossa, Eu queria que você, assim, da minha parte, assim, eu agradeço demais a presença de todos aí nesse bate-papo que compartilharam com a gente. Eu sinto quase que se a Sandra estivesse aqui na sala da minha casa.
né? E assim, então eu agradeço muito a todos. Sandra, te agradeço demais. Vamos fazer outros bate-papos assim. Vamos, vamos, vamos. Eu vou deixar para você aí, então, esses 3 minutinhos para você dar fazer um fechamento. Bom, primeiro agradeço também aqui, tá? Sempre é gostoso. Primeiro a gente sempre fica meio tensa, né, para fazer, mas depois é gostoso, É né? verdade. É, eu gostaria, assim, a ciência da genômica nutricional é algo incrível e eu acho que a genômica nutricional e a genética, esse link vai ser cada vez mais forte. Então, esse caminhar a gente tá indo, né, atrás dele. E aí, pegando a frase da Carla, de que genética não é destino, cada vez mais a gente vê que na ciência das ômicas, a nossa interação metabólica acaba comandando o que acontece no nosso dia a dia. E aí, também pegando a outra frase da Carla, a Carla é boa das frases, né? Que Você. genética não é destino, mas metabolismo é. Então, e metabolismo é o que você come no seu dia a dia. Não é o que acontece ali no eventual, né? Não é isso. É a sua rotina. Se você faz atividade física, se você fuma, se você não fuma, isso é o que vai definir a sua expressão, de fato. Né? O abraço, o prazer, a alegria, Exato. né? Assim, o ócio de ver gostoso, né? Isso que é o legal, isso que é legal. E aí sim, essa interação do metabolismo, da genética e todas as ômicas, né, porque elas vão passar por tudo isso, esse é o resultado de quem somos nós, a nossa expressão. Ah, a gente não falou uma coisa muito Ai, importante meu para Deus. fechar Tá. o nosso mental e o nosso espiritual, Sim, porque a gente tem que estar em harmonia. sim. Então a gente falou um monte de, mas faz parte aqui desse combo aqui da alimentação, da atividade física, do emocional. Então não tem como a gente ter essa dicotomia. A genômica, né, nunca vai ah, conseguir, talvez, acho que considerar isso, né? Porque seja lá o que for, né, nos nossos genes, esse equilíbrio, ele modula, ele faz a melhor combinação entre os genes. Ele faz com que a gente expresse o melhor da gente, né? Essa Isso postura é muito bom, né? muito bom, muito bom. E isso a gente consegue muito nos nossos relacionamentos, nas nossas redes de suporte emocional, né? Nas nossas redes, nossos familiares, nossos amigos. E a nossa conexão com o mistério, né? Cada um tem o seu. Isso é lindo, né? A gente Isso é vê muito bom, né? eu me apaixonei pela epigenética. A epigenética fez eu me apaixonar pela genética de novo, porque a epigenética é transcendental, né? Ela transcende, Transcende, exato. né? Muito bom. É muito lindo, é muito lindo. Sam, então assim, falando para todos aí, olha, essa live vai ficar gravada assim. É, interajam, mande suas mensagens, seus questionamentos, vamos conversar, a gente se importa muito Isso aqui é parte um, então interajam para a gente fazer outras outros. e a gente poder. A gente se importa muito com essa questão da informação, né? Então, Sam, Tem que chegar a informação correta aí para todos vocês. exato. Ó, um beijo enorme, um beijo. Beijo para todos. Todos se sintam super abraçados, super obrigados. Friozinho ainda, bem quente. Beijo, Sam. Obrigada, Sam. Tchau. Tchau.